Honra aos farrapos. Oh, caraca, não cai. Verdadeiro Grenal do século. O craque Noronha e os ecos do profissionalismo no futebol gaúcho. Vamos para o documento oficial. Associação Metropolitana Gaúcha de Esportes Atléticos. Ano Farroupilha. Diploma, a diretoria da Associação Metropolitana Gaúcha de Esportes Atléticos, de acordo com o artigo 99 do Regimento Interno, confere ao Grêmio Futebol Porto Alegrense o título de campeão da cidade. Assinado em Porto Alegre, 29 de setembro de 1935. Em letras pretas, brancas e azuis, com fundo amarelo e bordas de enfeites verdes, este singelo documento é uma das mais belas páginas da história do tricolor. Havia um século, as oligarquias locais se rebelaram contra o poder central, que achacava os gaúchos de impostos. E engraçado que nessa época eles lutavam por muito menos imposto que a gente paga hoje em dia. E hoje em dia a gente só se acostuma e deixa o Estado fazer o que quiser, né? Só um display aqui, né? Vamos voltar aqui ao livro. Lembrando, Imortal Tricolor é o livro que a gente tá seguindo aí há 100 primeiros anos de história do Grêmio. Eu vou tentar me afiliar aí na Amazon para estar deixando o link aqui na descrição para quem quiser comprar e claramente vai estar ajudando o canal, mas é um baita de um livro, é um livro bom que eu estava recomendando até antes mesmo de eu poder ganhar alguma coisa com ele, porque é um bom livro e me dando aí a oportunidade de poder estar fazendo uma playlist sensacional contando a história do Grêmio. Beleza? Proclamou-se a República Piratini. Guerreou-se durante 10 penosos anos. Aos farrapos, os gaúchos caíram de pé. A Revolução Farroupilha merecia ser relembrada e Porto Alegre se fez bonita e recebeu cerca de 1 milhão de visitantes em 1935. 1 milhão de visitantes naquela época é muito mais gente do que representa 1 milhão de pessoas hoje. Hoje a capital do Rio Grande do Sul tem, eu acho, se eu não estou enganado, 2 milhões de pessoas, mas naquela época não conseguia chegar a 200 mil pessoas, né? Era muito menos gente, então 1 milhão de pessoas era tipo, sei lá, 5 vezes a capital. Era como se hoje, numa vez só, viesse, numa vez não, no ano, né? Num ano viesse, sei lá, 10 milhões de pessoas visitar Porto Alegre. É um número bem alto mesmo. E assim comemorou a tentativa de independência de braços abertos para os seus irmãos brasileiros. Deixando o separatismo para o passado, o Parque da Redenção transformou-se em Farroupilha e ganhou até um lago de presente. Empresários, artistas e gente do povo se regozijaram em torno do centenário e, é claro, havia o futebol. Na metade dos anos 30, o Wandertheim da Áustria, concebido por Hugo, não sei das quantas, e Jimmy Ugan, num café de Viena, já havia feito um estrago na Europa, ganhando de meio mundo e perdendo só de 4-3 para a Inglaterra, em plena Londres. Sindelar, não sei o que, mereceu até versos de um escritor de sua terra, Friedrich Tomber. Tá, legal. A Itália já era campeã mundial. Era vencer ou morrer para os atletas do treinador Vittorino Pulso. Mas Mussolini deu uma canja e recebeu horas antes da partida final o juiz sueco para uma conversa de amigos. O Brasil, de Leônidas e Valdemar de Brito, foram eliminados pela Espanha. Tá. Nessa época, para lembrar, começou ali a fase do fascismo e do nazismo na Europa. Foi bem nessa época aí, 1930 e poucos, até quando em 1940, se eu não estou enganado, é 40, é 41, que Hitler começa a invadir, começa a Segunda Guerra Mundial. Então já estava tendo governos autoritários lá na Europa.
E para os jogadores da Itália era ou ser campeão mundial ou iam ser mortos. Então, simples assim. Mas sem Leônidas, que era o diamante negro, nem o austríaco Sindelar, que não apelava, nem Mussolini, que comprava juiz, nem Pozzo, que em 1938 foi bicampeão mundial como treinador, eram mais importantes do que uma singular questão regional na tarde primaveril de 22 de setembro de 1935. Na Baixada dos Moinhos de Ventos, no estádio do Tricolor, 22 homens iam decidir quem era o melhor da cidade de 250 mil habitantes. Tinha já 250 mil habitantes, já tinha crescido muito desde a época que o Grêmio foi fundado. Para quem não se lembra, clica na playlist, olha ali desde o primeiro episódio que eu vou falar que a cidade tinha 60 mil, 70 mil pessoas apenas. Já tinha então crescido já tinha quase 4 vezes o tamanho que a cidade era 30 anos atrás, na época do livro. No ano em que a capital gaúcha estava melhor do que nunca, como se estivesse toda enfeitada para jogar nos braços de seu campeão. O primeiro Grenal do Metropolitano de 1935 terminou empatado em 1 gol. E fora uma derrota para o Cruzeiro. Fora uma derrota para o Cruzeiro, os vermelhos estavam invictos. Os azuis eram líderes até o domingo anterior, quando foram derrotados no dia do aniversário de 32 anos para o Força e Luz. Embalado, o Inter jogava pelo empate. Era favorito, até porque o Grêmio cumpria temporada irregular. Em maio, o Tricolor venceu o Santos, mas perderam a Lara, depois de um choque com o atacante Mário Seixas. Descobriu-se ali que ele era cardíaco. Outro dos problemas de saúde que, somados, ocasionaram sua partida em 6 de novembro, quando estava internado na Beneficência Portuguesa. O funeral de Lara foi o mais numeroso da história da cidade. Olha que loucura, Lara morreu e teve o funeral mais, numeroso, mais gigantesco, à altura de um dos maiores ídolos da história do Grêmio. Que a gente encerra o capítulo, daqui a pouco, o capítulo da vida do Lara no Grêmio, já que ele morre em 1935, agarrando o último Grenal da sua vida, sendo a sua última partida, conquistando o título importante pelo Grêmio. Em julho, o Grêmio foi goleado pelo Juventude de Caxias, em outro amistoso. Castilho, ponteiro goleador do primeiro Grenal, tinha sumido em 1936. Soube-se o motivo quando passou a jogar pelo Internacional. Filha da mãe, deixou de jogar aquele Grenal pelo Grêmio para jogar no Inter. Desgramado. Luiz Carvalho estava jogando no Vasco da Gama e pelo menos havia o Foguinho. O Foguinho ainda estava no Grêmio. Quando o árbitro Francisco Azevedo, conhecido como Chico, tal qual o goleiro do Grêmio, que veio de Pelotas para dirigir a decisão, autorizou a falta fatídica. Faltava 3 voltas para o Inter ser campeão. Nos demais 77 minutos do jogo, o que se viu foram 2 times aguerridos, mas pouco efetivos. Melhor no primeiro tempo, o Colorado parou na firmeza da dupla de zaga liderada por Luiz Luz, transferido do Americano para a Baixada, depois de defender o Brasil na Copa de 1934. Treinado por Euridice Guasque Mesquita, o Sardinha 1, ex-titular da função, agora ocupada por Luz. O Grêmio entrou em campo com uma novidade. Doente, Eurico Lara pedira para jogar. Perto de Chico, alemão de pernas longas, que ajoelhado era quase da altura do atacante Lessi, Lara parecia ter recém saído da cama de hospital. Na foto oficial antes do jogo, ele pousou ajoelhado na bola, cabisbaixo, aparentemente resignado com o próprio destino. Mesmo daquele jeito abatido, fez um bom primeiro tempo, arrojado como sempre, e passou batido os 40 minutos iniciais. Não existia 45, era 40 minutos já era. Sardinha teve de sacá-lo no intervalo, pois se os nervos eram de aço, ele não tinha saúde de ferro. Lara nunca mais jogou pelo Grêmio.
Quem jogou a bola no lugar certo foi Mascarenhas. A pedido de Foguinho, um técnico dentro de campo, ele deveria cruzá-la na cabeça do zagueiro colorado Risada. Invariavelmente, como na rotina de um trabalhador da construção, na poesia de Chico Buarque, o zagueiro faria tudo sempre igual. Subira mais alto que o ataque gremista e interceptaria com a cabeça o balão de couro para frente. Foguinho sabia onde a bola iria cair e ela caiu. O pé esquerdo de Foguinho para as redes de Penha. Todo o esforço do time colorado que atacou muito no segundo tempo, mas não conseguiu marcar. De sua torcida que ocupou cada centímetro do espaço concedido na baixada e que a cada minuto vibrava mais com o título iminente, do seu torcedor que pintou 11 cães vermelhos e iria soltá-los para comemorar o título, foi-se com o vento que a força do chute da perna esquerda provocou. Caralho, que foda! O jeito que eles contam nesse livro é muito sensacional, cara. Eles vão botando adjetivo às coisas que aconteceram e é sensacional isso. Um minuto depois, o Grêmio estufava de novo as redes do goleiro do Inter. Lara pulou no banco feito um guri e remoçou alguns anos depois de ver aquilo. Boa parte da torcida, extasiada com o primeiro gol, nem mesmo viu quantos colorados atormentados com a ovação erraram passes na saída de bola e ela foi parar nos pés de Foguinho, que correu até a cara da meta com a força extra que a adrenalina do primeiro gol lhe concedeu. Baliza aberta e ângulo fechado. Ele preferiu escorar para lá se marcar. Naquela noite, os colorados encheram os botequins para afogar as mágoas, porque o Grêmio era campeão no ano da Revolução Farroupilha. O que tu achou disso? Se inscreve no canal, clica aí para olhar a playlist dos 120 anos de glória do Grêmio. E é isso, última partida de Lara. Fechou-se um capítulo. Lara, né, o craque imortal que soube seu nome levar, hoje com o mesmo ideal. Nós soubemos te honrar. Um abraço, Lara. Um abraço, Grêmio. Até mais, até amanhã. Valeu, falou, fui!